Oi, pessoal! Hoje estamos aqui para gravar a aula de correção do livro Ápis. Nós já estamos na quinta aula de livro. O livro de hoje é o de Língua Portuguesa, terceiro ano. Então, vamos lá. A atividade do livro será fábulas, das páginas 50 à página 55. Nós vamos estar trabalhando nessa etapa a unidade 3. Na unidade 3, o tema é fábula. Na unidade todinha do 3, nós vamos ter essas atividades. Ler, interpretar fábulas, comparar a história em verso e história em prosa, produzir uma fábula a partir de uma moral, estudar a ordem das palavras na frase, estudar os sons nasais com ão, com tio e letra NM antes de P e B, participar de algumas atividades orais. Aqui nas orientações nós conversamos sobre essa imagem. Então, observando essa imagem, que animais fazem parte desta cena e o que eles estão fazendo? Aqui nós vamos observar o porco, o leão e 2 sapinhos. Tem o peixinho aqui também, mas o peixinho, eu acho que ele não tá fazendo nada. O sapinho, ele tá olhando para os sapinhos, né? Os sapinhos, eles estão com o celular, tirando selfie. O porquinho está com o violão, cantando e tocando. E o leão está aqui dando um cochilo, mas ele estava lendo. Vocês acham que as ações dos seus animais, desses animais da cena, acontece na realidade? Por quê? Não acontece. Porque os animais não têm essas habilidades. Isso acontece só em fábulas, que nas fábulas os animais têm comportamentos humanos. Eles falam nas fábulas. Vamos lá? Para iniciar, história com animais existe há muito tempo. Você conhece alguma história em que os animais agem como seres humanos? Nós já lemos várias histórias assim, que os animais conversam, falam igual seres humanos. O que pode acontecer quando um mosquito resolve desafiar um leão? O leão dizem que é o animal mais forte, né? É o rei da selva. Enquanto o mosquito, minúsculo. Vamos ver o que acontece? Então vamos ler a fábula. O mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu a picada e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu? Apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta,
foi parar na barriga de uma simples aranha. Moral: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. A gente não pode contar a vitória antes do tempo, hein? Viu? O mosquito contou vitória, derrotou o leão, mas foi apanhado por um bichinho ó, pequenininho que era aranha. E ela ó, papou o mosquito. Vamos lá? Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Né? Vamos ver? Foi apanhado por uma aranha. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Copie nas linhas a seguir uma frase que representa a fala do narrador. Então, o narrador tem lá várias frases, né, que ele fala. Então, vamos aqui. Era uma vez um minúsculo mosquito. Eu escolhi essa frase, a inicial, né? Uma frase que seja a fala de um personagem. Qual o personagem que falou lá? Não tenho medo, não tenho o mínimo de medo de você. O leão, ele teve participação, mas ele não falou nada. Quem falou foi só o mosquito, né? Então, o personagem que está falando esse pedacinho é o mosquito. O leão não teve fala, ele agiu, ele teve ação no texto, né? Quem são os personagens desta fábula? O mosquito, o leão e a aranha são os personagens que apareceu na fábula. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Assinale a alternativa correta. A expressão destacada indica um dia. Indica um tempo indefinido no passado ou tempo presente? Só pode ser um tempo indefinido no passado, porque fala um dia, não marcou o dia, não falou hoje, o dia, né? Então vai ser aqui. Depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Copie do texto uma palavra ou uma expressão que possa ter ajudado a responder. Então, vamos ver. A fábula se passa na floresta, pois no texto o leão é chamado de o rei da floresta, né? Porque lá no texto tem essa fala aqui, ó, o rei da floresta. Se ele é o rei da floresta, a história se passou na floresta. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Lembra o que é sinônimo? Palavras que têm o mesmo significado, isto é, palavra diferente com sentido semelhante, né? Tem o mesmo sentido, né? Era uma vez um minúsculo mosquito. O que é que significa minúsculo? Olha aqui. Era uma vez um mosquito muito pequeno. Quando fala minúsculo é porque tá bem pequeno. Muito pequeno. Para que toda essa força gigantesca? Então aqui tá. Para que esta força colossal? Aí no lugar de colossal nós vamos colocar gigantesca. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso. Então vai ficar: o leão sentiu as picadas e ficou muito bravo. Depois de triunfar sobre o rei da floresta,
foi parar na barriga de uma simples aranha. Triunfar, a palavra é triunfar. Então, depois de vencer, triunfar é vencer, sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. 7. Marque com X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Queria se vingar de algo que o leão lhe fizera. Não. Era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão. Essa, né? Queria envergonhar o leão diante de outros animais. Lá não fala que tinha outros animais, né? Lá fala só do mosquito e o leão que estava na conversa. Então vai ter que ser essa. Porque o leão não conseguiu esmagar o inseto. Será porque ele não conseguiu, né? O leão não conseguiu acertar o inseto porque era difícil enxergá-lo, por este ser minúsculo. Então, como lá falou que o mosquito era pequenininho, ele não estava nem enxergando. 9. As fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam algumas coisas. Por isso, algumas trazem uma moral. Eu falei da moral aqui. Isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula O Mosquito e o Leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Porque ganhou aqui, teve uma vitória, não significa que a próxima terá a mesma vitória, né? Então, nem sempre nem sempre são invencíveis os vitoriosos, certo? Vamos para a próxima página. De que outra maneira essa moral pode ser escrita? Converse com os colegas. Escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. Então vamos lá. Ninguém é totalmente invencível. Pode substituir por essa. Ninguém é totalmente invencível. Aí numere as frases de acordo à ordem dos acontecimentos na história. O mosquito voou até o leão para desafiá-lo. Depois, o mosquito tocou uma trombeta de guerra. Depois, o mosquito foi até o leão e começou a picá-lo. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. O leão se arranhou e seu focinho sangrou. O mosquito voou direto para a teia de aranha. Hora de organizar o que estudou. Geralmente, as fábulas são histórias curtas, né? Fábula é uma história bem pequenininha. A intenção apresenta uma moral ou uma lição. E também serve para entreter, né? Uma história bonitinha. Elementos. Geralmente tem animais com personagens, narrador, moral, tempo, lugar e ação, que tem numa fábula. Leitor, quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações do personagem. Então, essas são o que nós aprendemos aqui hoje com essa atividade, certo? Então, a atividade foi corrigida, vocês vão corrigir,
no livro de vocês, tirar as fotos e enviar para mim, para eu ver como é que ficou, ok? Beijos, até a próxima aula.